Estes são homens santos que o Senhor escolheu com verdadeiro amor. Deu-lhes a glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, paz e bênçãos para você nesta terça-feira, dia 28 de outubro. Celebramos hoje dois apóstolos de Jesus, São Simão e São Judas Tadeu. São Judas é mais conhecido, é um santo bastante popular, invocado para aquelas causas impossíveis da nossa vida. Simão, menos conhecido, mas igualmente seguidor de Jesus, igualmente contribuiu para o anúncio da sua palavra naquele tempo e permanece como inspiração para nós hoje. Vamos então pedir a intercessão desses dois santos para que possamos viver esse dia de hoje iluminados pela palavra e à luz dessa palavra discernir nossas ações, nossas atitudes, decisões. Ó Deus, pelos santos apóstolos, nos fizestes chegar ao conhecimento do vosso nome. Concedei, benigno, pela intercessão de São Simão e São Judas, que a vossa igreja não cesse de crescer com o aumento dos povos que creem em vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, ouçamos com atenção a palavra que a liturgia hoje nos dirige, que está em Lucas capítulo 6, versículos de 12 a 19. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão, de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Amados e amadas de Deus, hoje então celebramos esses dois apóstolos de Jesus, Simão e Judas Tadeu. São dois apóstolos que nós não dispomos de tantas informações como outros. Eles não estão tão em evidência nos evangelhos. O que nós sabemos é do testemunho da tradição. Eles, por exemplo, não aparecem tanto como Pedro, como João, Tiago, André, que eram aquele núcleo mais próximo de Jesus. No entanto, deram a sua contribuição, foram chamados por Jesus e morreram por causa do seu nome. De Simão sabemos pouquíssimo. A única coisa que sabemos, que isso o próprio Evangelho testemunha, é que ele é chamado de Zelota. Provavelmente Simão pertenceu a uma facção judaica daquele tempo, o movimento dos Zelotas, que era quase que um movimento terrorista violento que lutava contra a ocupação romana do território onde hoje é Israel. Então, provavelmente, Simão teria pertencido a esse grupo. Posteriormente, a tradição coloca Simão como tendo evangelizado onde hoje é a região do Irã. Ele teria evangelizado a Pérsia, onde ele morreu mártir. De Judas Tadeu sabemos outras informações, mas também não muitas. Temos uma carta no Novo Testamento que é atribuída a Judas. Ele é chamado de Tadeu para diferenciá-lo do Iscariotes, o que traiu Jesus. Provavelmente Judas era um parente próximo de Jesus, provavelmente um primo.
de Jesus. Ele é chamado, em um determinado trecho do Evangelho, de irmão de Jesus. Como a língua hebraica não diferencia irmãos de primos, então provavelmente Judas pertencia à família estendida de Jesus, ao clã de Jesus. Provavelmente Judas também era um daqueles noivos das bodas de Caná, no qual Jesus realiza o seu primeiro milagre. Pelo menos é o que diz a tradição. Judas também teria sucedido Tiago no comando da igreja de Jerusalém. Como eu disse, nós não sabemos muito a respeito desses dois apóstolos, mas sabemos que eles foram chamados por Jesus. Jesus quis contar com eles para que eles pudessem contribuir com o anúncio do seu evangelho e graças a eles nós hoje recebemos esse evangelho como vida e salvação. Então, celebrando hoje esses dois apóstolos, nós percebemos que nem sempre é preciso estar em evidência, né, como os demais apóstolos. O que Jesus quer de nós é a disponibilidade em escutá-lo, em fazer a sua vontade, como Simão e Judas Tadeu fizeram. Se teremos ou não relevância na nossa missão de cristãos, no anúncio que precisamos dar ou testemunhar, isso aí é uma outra questão. O que importa é que a gente seja fiel a esse chamado e a gente se empenhe no anúncio da redenção de Cristo nesse nosso mundo que tanto precisa desta palavra da vida. São Judas, ele é invocado em relação às causas impossíveis, e isso se deu por causa de uma aparição na Idade Média, em que Santa Gertrudes, então, tem uma visão de que São Judas deveria ser invocado como patrono, né, diante das dificuldades, diante das causas impossíveis da vida. Então, depois esse culto se alastra e hoje ele é, então, invocado por tantos fiéis como aquele que cuida dos impossíveis da nossa vida. Então, que São Simão e São Judas intercedam por nós, para que sejamos fiéis ao seguimento de Jesus e que a Mãe do Perpétuo Socorro te acompanhe com seu olhar maternal.